Boa tarde a todos que estão acompanhando nossos vídeos aqui do Eletricista Residencial. Me chamo Rodrigo Soares e vamos mais para uma aula novamente aí, né? Vamos falar hoje sobre grandezas elétricas, certo? Eu quero comentar um pouquinho sobre essa definição de potência, tensão, corrente e resistência. Então vamos lá, amigos, acolhedores da área da elétrica, né? Entender um pouquinho, somente uma noção, para quando você for iniciar nosso curso, você já ir sabendo, ok? Vamos lá, comentar um pouquinho. Bem, senhores, começando um pouco sobre as resistências. Resistências têm uma infinidade de resistências. Temos resistências usadas na eletrônica, são chamados de resistores. Esses resistores eles vêm com um padrão de cores e dependendo da configuração, do tipo de configuração de cores, eles vão expressar valores de resistência maiores ou menores, né? Temos resistores de carga também, né? Que é esse que está aqui ao lado esquerdo, né? Esse verdinho, vou chamar de resistor shunt, né? Temos resistências do tipo elétrica mesmo, né? Como aquecedores de água, né? Ou aquecedores em chuveiros, ou em chapinhas, ou ferros de engomar. Tudo isso são resistências. Mas, de fato, o que são resistências? As resistências são elementos que eles limitam a passagem de corrente. Ou seja, se você aumenta a resistência, você vai diminuir a passagem de corrente. Você está bloqueando, você está colocando um caminho que limita a passagem de elétron. Lembrando que a passagem de carga em um determinado tempo é chamado de corrente, viu? Ok. Senhores, então, uma resistência é tudo aquilo que limita a passagem de corrente. Temos resistências de variados modelos, né? Eu coloquei umas continhas ao lado, certo? Essa continha no qual aparece um círculo vermelho é a primeira lei de Ohm. Essa equação, ela é bem comum e dela a gente pode extrair muitas informações. Ela diz o quê? Que a tensão ela é igual a resistência vezes a corrente. Bacana isso, né? Como assim, professor? Se você multiplica a resistência pela corrente, nós temos a tensão. A tensão ela é dada em volt, a resistência ela é dada em ohm e a corrente ela é dada em ampere. Essa é a primeira lei de Ohm. Okay? Temos acima também a potência. A potência é tudo aquilo que a capacidade do equipamento ou da máquina oferecer. Se você aumenta a potência, você vai aumentar alguma coisa. A tensão ela é fixa. Né? Tensão, você muda a tensão. Pode mudar a tensão, variar de um valor para o outro. Mas, geralmente, quem aumenta ou quem reduz é a corrente. Então, quando você aumenta a potência, você varia a corrente. Se aumenta para mais, a corrente sobe mais. Ela é proporcional. Quanto mais potência, mais corrente. Isso significa que o que está ligado vai consumir mais energia. Beleza. Substituindo a tensão que mostra aqui pela lei de Ohm, que é U, né? Por ele, dá essa equação aí, ó. P igual a R e ao quadrado. É como se eu tivesse pegado o U aqui, ó, de cima e substituísse por RI. Fica R I vezes I ao quadrado. Na equação de baixo é a mesma coisa. No lugar da corrente, eu substituí por a lei de Ohm também. Ó. Isolei a corrente
Isolando a corrente pela lei de Ohm, fica U, que é a tensão, sobre R. Então, fica U vezes U ao quadrado, dividido por R. Simples e prático, senhores. Vamos lá. Outra situação sobre as grandezas elétricas, né? Comentamos agora sobre tensão, resistência, né? Corrente, potência. E essa figurinha aí sobre as grandezas, ela representa muito bem, né? Ela mostra aqui um elétronzinho sendo empurrado, né? Em cima ele com a cordinha, né? Representando a resistência, a dificuldade para deixar passar o elétron, né? E a força que impulsiona os elétrons, que é chamada de volt, né? A nossa DDP. Correto, senhores? E para a gente exemplificar de uma maneira mais fácil, mais prática, eu coloco aqui ao lado direito uma caixa d'água, senhores. Essa caixa d'água, ela cheia, ela representa o maior potencial. Ok, senhores? E abaixo eu tenho uma torneirinha, certo? Um chuveirinho, que representa o menor potencial. Então a água ela escoa pelo cano pela força gravitacional, né? Que eu desço do maior potencial para o menor potencial. Perfeito, senhores? Imaginem que eu coloco vários pontos de conexão nesse cano azul aí, ó, da caixinha d'água. O que, que vai acontecer? A água vai vazar mais rápido, né? Porque você está abrindo mais pontos. Então vai chegar uma hora que essa caixa d'água, se eu colocar vários pontos de torneira, ela vai ser consumida mais rapidamente. O que, que irá acontecer? Ela vai secar. Perfeito, professor. Tudo bem, ela vai secar. Na elétrica, senhores, esse ponto de maior potencial pode ser representado por um transformador da rede. O transformador que fica lá no poste, né? E por essa razão acontece, às vezes, as quedas de energia, né? Que eu não consigo fornecer uma capacidade maior do que a configuração dele. Se ele vem com 50.000 kVA, eu não posso exigir dele que ele me dê 55, se ele só é 50, e aí irá acontecer as quedas de tensão. Resumindo, a concessionária de energia ela vai ter que substituir o transformador e colocar um de potência maior. Na elétrica a gente chama de kVA, certo? Kilovolt ampere, né? Quando se fala em energia alternada, não chama de potência direta, não, se chama em kVA. Ok, senhores? Então, era basicamente isso que eu teria para comentar com vocês. Lembrando que a corrente é em ampere, a tensão é em volt e a resistência é dada em ohm. Senhores, outra conta aí falando sobre resistência de novo, né? Eu coloquei aqui dois condutores aqui, ó, que eu me dei ao luxo de fazer esse desenho no Paint, né? E coloquei aí, ó, representam dois condutores. Um de maior espessura e outro de menor espessura, senhores. Então, a gente tem aí a segunda lei de Ohm. O que representa isso, senhores? Ela tem esse ρ, né, que é o coeficiente de resistividade, né, que é essa letrinha grega aí, que parece um P, né, chamado de coeficiente de resistividade. Cada material tem o seu. Se é cobre, se é ouro, se é níquel, se é ferro, se é latão. Cada material tem o seu. Isso é tabelado. E ao lado eu tenho a letrinha L, multiplicando, né, que representa o comprimento, senhores, o comprimento. E sobre o comprimento eu tenho a área. Então, se eu aumento a área, a minha resistência acontece o quê? Ela diminui. E se eu diminuo a área, essa corrente ela aumenta. Ou seja, a corrente ela é inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, menor a corrente. Quanto menor a área, maior a corrente. Lembrando que a resistência ela é
proporcional ao comprimento. Se você aumenta o comprimento, a resistência aumenta. Ok? Se você vai pegar uma extensão e vai ligar aqui da sua casa e quer assistir o rádio lá na praça, né? Vai fazer uma extensão de 50 metros para assistir o rádio lá no calçadão, né? Então, com certeza, pode ser que haja algumas perdas de tensão. Consequentemente, os fios irão aquecer. Não, professor, eu quero usar assim. Então, aumenta o diâmetro do fio para ter menos perda. Ok? É uma estratégia. Mas se você fazer várias emendas com vários fios diferentes, o que irá acontecer é um aquecimento. Ok, senhores? E esse aquecimento provavelmente irá se inflamar, ocasionando um fogo, um curto-circuito, senhores, que não é o objetivo. O objetivo é fazer certo desde o início. Senhores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido útil. E vamos aqui para a nossa referência, nosso livro Geraldo Cavalim e o Severino Sevelin, livro de estações elétricas. Muito bom esse livro. Senhores, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e segue o fluxo, viu?